eu trarei uma reflexão, um sermão que eu julgo muito prático. Então, para você que é daqueles que toma nota de tudo, que anotem, olha, hoje é um bom sermão para você anotar. Então, faça isso. No seu bloco de notas, caneta, papel. Hoje, o tema que vamos conversar na tela para você é luz sobre os conflitos. Diga assim comigo, luz sobre os conflitos. Por que falamos sobre isso hoje, pastor? Nós vivemos hoje dias totalmente polarizados. Polarização na política, na religião. Hoje, há uma temporada de discordância, de raiva, de conflito, de brigas, sejam elas nas áreas que você possa, então, assim, experimentar ou supor. A palavra de Deus nos mostra um Deus que tudo que faz e fez tem um motivo. Quer que nós vivamos em paz. Quem aqui gosta de viver em paz? Levante a mão comigo. Viver em paz. Ao contrário de Deus, Deus quer que nós vivamos em paz, mas o diabo quer que nós vivamos em pedaços. O diabo quer que nós vivamos fragmentados, principalmente na mente. Eu sempre digo isso, irmãos. Quando lemos a palavra de Deus, o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo não veio roubar a sua casa. Ele não veio matar o seu cachorro. Não veio destruir, por exemplo, o motor da sua geladeira, nem queimar o seu micro-ondas. O diabo veio roubar, matar e destruir a nossa mente, o nosso coração, as nossas esperanças, as nossas expectativas. Tudo que o diabo faz, ele ministra dentro de nós. E é isso que sai dentro de nós que começa a matar o que está em volta. Sentimentos, emoções, lutas, brigas, polarizações. Você já teve algum problema com alguém que você ama? Levante a mão comigo. Já teve problema com alguém que você ama? Já brigou com alguém que você ama? Brigamos com pessoas que nós amamos. Brigamos com cônjuges, com pais, com mães, com amigos. Quantas vezes nós tivemos algumas brigas que ao final da briga ou tempos depois percebemos que aquilo era insignificante? Levante a mão. Já passou por isso? Caramba, eu briguei. Cara, isso não tinha valor algum. Estamos sempre em luta, constantes. Talvez, possivelmente, ou certamente, há pessoas hoje aqui, presencial ou não, que estão agora lutando com alguma coisa. Lutando contra alguma coisa. Estamos tendo conflito, de alguma forma. No casamento, nas emoções, no trabalho, econômico. Conflitos. E a palavra de Deus sempre pode nos trazer luz a esses nossos conflitos. E a questão que vamos tratar hoje aqui não é apenas sobre nós, sobre dentro de nós ou a nossa casa, mas conflitos de uma forma geral, principalmente ou também no lugar da igreja, nos conflitos que nós estamos enfrentando. Em um mundo tão dividido, em um mundo tão polarizado, você olha para onde você olha, são sentimentos inflamados, mágoas, decepções. Minhas pesquisas revelam que hoje nós temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. 8 bilhões de terráqueos. Sabe o que isso quer dizer? Possivelmente, 8 bilhões de pontos de vista diferentes. 8 bilhões de pessoas que podem, em alguma esfera da sua vida, discordar de você. Concordar com você sobre religião, mas discordar de você sobre política. Concordar com você sobre política, mas discordar de você sobre, como por exemplo, educar os seus filhos. Vivemos hoje uma temporada de sentimentos inflamados, de raiva. Olha as redes sociais. Olhe desde o mais alto escalão, presidência e STF. Não precisa nem descer mais. Olha os jornais. A briga está lá em cima e vem descendo a sociedade. Uns grupos que brigam com os outros, discórdia política, religiosa. Por exemplo, tão polarizado hoje, o que é, por exemplo, qual é o limite de liberdade de expressão e crime? É a ponto dos dias de hoje. A quem eu posso mandar prender, por exemplo? Isso que ele falou de mim. Isso que ele falou de mim, André, é liberdade de expressão ou é um crime? Não sabemos mais. Manda prender, manda soltar. Discórdia, conflitos. Duas perguntas para nós hoje nessa introdução. A primeira delas é: como você tem amado as pessoas as quais você discorda ou discordam de você? Vou repetir. Como você ama as pessoas das quais discorda?
É normal e é possível eu discordar de muitas pessoas e em muitos segmentos. A pergunta aqui é: como eu tenho conseguido amar as pessoas que discordam de mim? E a segunda grande pergunta é: como a igreja de Cristo tem lidado com o conflito no mundo? Como os cristãos, que é a igreja de Cristo, tem lidado, por exemplo, com a ideia da vacina, da política, do STF, tão polarizado? As redes sociais, o que vemos é que a igreja de Cristo ainda não aprendeu a lidar com os conflitos deste mundo. Ainda estamos usando a mesma narrativa, o mesmo manual que o mundo usa para lidar com a política, com a religião e com a discórdia. Mas aonde isso surge? Em nosso coração. Então, o que cremos e pensamos, ou o que não sabemos, nos leva a nos expressar no mundo afora, e o que recebemos do mundo afora traz para dentro de nós grandes crises. As pessoas não são normais. Concorda comigo? Ninguém é normal. Pergunte a minha esposa se eu sou normal. Ela diz: não, Sandro não é muito normal. Porque ninguém é são totalmente. Hein, Melk? Pergunta a Bianca se Melk é normal. Ela diz: não, Melk não é normal, pastor. Tem coisa que ele faz quando está dormindo, por exemplo, que não é normal. Estou só conjecturando, ela nunca me contou nada, tá? Eu estou só assim, jogando verde. Mas ninguém é totalmente são, irmão. Se ninguém é normal, bom, os conflitos são normais. Eles sempre vão estar aí. Eles sempre vão existir. Da política à vida cristã. No casamento, a relação entre os irmãos. No trabalho, na família. Estar vivo significa estar em conflito em todas as áreas da sua vida. Quer ter um conflito? Basta continuar vivo. Não quer ter mais conflito? Quando você partir e for para Deus e morrer, boa notícia, os conflitos acabaram. Se você morreu em Cristo Jesus. Basta estar vivo para você ter conflito. Conflitos, por exemplo, nas amizades. Nós brigamos com pessoas que amamos, temos conflitos. Sim ou não? Sim. Conflitos em casa, com a família, com o cônjuge. Qual é o casal que não briga, que não discute, não tem conflitos? Meu irmão, o problema aqui nesta noite não é nós acharmos um meio de nós não termos conflitos, são impossíveis. Eu tenho um livro sobre isso. Você baixa gratuitamente no nosso site, novavidasc.org. Tem lá conflitos, como vencê-los. É uma outra história, não é o que eu vou contar hoje aqui, é um outro texto bíblico. Mas não é como evitá-los. Nós temos que, à luz da Bíblia, é o tema de hoje, luz sobre o conflito, pedir ou deixar que a Bíblia jogue luz sobre os nossos conflitos. Conflitos com o cônjuge, com os irmãos, com todos. Falar em conflito, tem uma boa história que eu li essa semana. Diz a história que marido e esposa estavam brigando e discutindo. Acabou a briga, a esposa ligou para a mãe dela e falou assim: mãe, você não acredita, mãe. Ele brigou comigo de novo, mãe. É a mesma filha, brigou, mãe. Olha, mãe, eu estou indo morar com a senhora. A mãe falou assim: não, minha filha, esse homem tem que pagar pelo erro que cometeu. Eu vou morar com você. Desculpem a sogra, mas a história é muito boa. Vou morar com você, minha filha. Esse homem merece pagar pelo que fez. Conflitos. Às vezes fugimos, às vezes enfrentamos. Nós não podemos eliminar um conflito, mas nós podemos aprender como resolvê-lo. E é isso que hoje, de forma prática, eu quero convidar você a jogar a luz da palavra de Deus para os nossos conflitos. Alguns estão tendo conflitos aqui hoje, outros vão começar um novo amanhã. Sabe, às vezes nós lemos a Bíblia como se fosse um conto de fada, de historinhas para contar para os filhos dormirem, de histórias de pessoas perfeitas. E não é isso que é a Bíblia. Para você ter uma ideia, a pessoa mais importante que já existiu, está na Bíblia, Jesus Cristo. Tem a sua genealogia em Lucas, por exemplo. E lá vai dizer de onde Jesus veio. De onde o Filho de Deus veio. E na genealogia de Jesus, tem, por exemplo, pessoas como Raabe, prostituta. Tem gente ruim na história de Jesus. Os personagens bíblicos não são diferentes. Você lê esse livro, o que você mais acha são conflitos. Do Antigo ao Novo Testamento. Aqui não fala sobre unicórnio, sobre arco-íris e dias felizes apenas. Você pega no Antigo Testamento, por exemplo, tem Abraão.
Deus fala, Abraão, sai da sua terra, fecha a empresa, despede funcionários, paga lá o que eles têm que receber, pega a sua família e vai para um lugar que ainda vou te mostrar. Vai pela fé. Abraão vai, traz consigo família, traz consigo bens e traz consigo seu sobrinho Ló com os seus pastores ou empregados. No meio do caminho, adivinha, lá atrás da fila, os pastores de Ló e de Abraão começam a se estapear, começam a brigar e chega na linha de frente. Abraão toma conhecimento e fala assim, Ló, meu filho, não dá para nós andarmos juntos mais. Os nossos pastores vão acabar se matando. Escolhe um lugar e vai. E eu vou para um outro lado. Conflitos. O próprio filho de Abraão dá promessa a Isaac, casa com uma mulher chamada Rebeca. E tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Rebeca prefere mais Jacó e Isaac prefere mais Esaú. O que acontece? Pais que têm conflitos, educam errado os seus filhos, há um conflito na família e Jacó tem que fugir. Conflitos. Pega o Novo Testamento, conflitos. O exemplo que eu poderia dar é de Paulo e Barnabé, 2 homens de Deus, 2 missionários de Jesus. Em uma viagem missionária, Paulo e Barnabé discutem se vão ou não levar João Marcos. E Paulo discorda, não quero que o João Marcos vá conosco. Barnabé diz, mas é bom que ele vá. Paulo diz, não quero que ele vá. Final da história, Paulo e Barnabé, homens de Deus, se separam. Paulo diz, Barnabé, quer levar João Marcos com você? Leva. E Paulo pega Silas para ir com ele. Vai um para cada canto, com auxiliares diferentes. O que diz que também homens, mulheres e pessoas de Deus passam por conflitos e brigas. Você conhece a história? Paulo e Silas presos, cantando na prisão. Nesse momento, João Marcos, que foi com Barnabé, e Paulo quis que ele fosse, diga assim, ainda bem que não me levaram. Mas conflitos. Conflitos, conflitos e conflitos. E hoje, à luz do texto bíblico, eu quero trazer alguns passos práticos para você. Então vamos ao texto bíblico nesta noite. Abra comigo sua Bíblia em Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, 15. E vou ser o mais prático e específico possível nesta noite. Jesus está dizendo assim, sobre quando nós formos magoados, ou pecarem contra nós, ou um conflito começar. Se o seu irmão pecar contra você, vá. E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Vou ler mais uma vez. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. O texto bíblico é apenas esse nesta noite. Aqui, algumas coisas do texto que são explícitas, que jogam luz aos nossos conflitos. Outras coisas são implícitas, e eu vou trazer a luz para nós nesta noite, que eu vou chamar de 6 passos para a restauração em um conflito. 6 passos para a restauração em um conflito. Primeiro passo, Jesus diz, se o seu irmão pecar contra você, primeiro passo, se houver um conflito, Jesus diz, reconheça o problema, reconheça que ele existe. Reconheça que o seu irmão pecou contra você, reconheça que o seu marido errou com você, reconheça que há um problema. Parece tão simples, mas não é. Porque às vezes a ação que temos é muito mais fácil nós fingirmos que nada está acontecendo. Geralmente nós decidimos evitar um conflito. Eu não sei quanto a você, mas deixa eu confessar uma fraqueza minha, porque eu não sou perfeito, como eu falei, eu não sou normal. Quem é normal? E eu me lembro, abro um parênteses aqui que eu me lembrei agora, não falei isso de manhã, mas quando fazia psicanálise, meu professor dizia assim, vamos agora falar sobre normalidade. Quem é normal? O que é normal, o que não é normal? Isso na minha psicanálise, curso de psicanálise. As pessoas começaram a colocar seus padrões. Isso é normal, isso não é normal. Isso é normal. Resumindo no final, qual foi a discussão? Não existe o normal. Porque normal é fruto de um padrão que você conhece. Por exemplo, quantos aqui comem feijão por baixo do arroz e falam que isso é normal? Levante a mão. Quem aqui é normal para você comer o feijão em cima do arroz? Levante a mão. E feijão do lado do arroz, quem é normal aqui? Normal não existe. Normal é apenas um padrão que cada um vive. O que é normal para você pode não ser normal para mim. O que aprendi com isso na psicanálise é não fazer um pré-julgamento
sobre o que não é normal para você e é normal para os outros. É tentar entender a realidade que cada um vive, a sua cultura, a sua família, os seus ensinamentos. Fecha parênteses. Mas algo para mim que é uma falha minha, que eu não sou normal, se eu puder ao máximo, eu tento evitar as conversas difíceis. Quem assim também é comigo nessa noite? Quem é assim, é como eu aqui? Tenta ao máximo evitar as conversas difíceis. E quando chega a hora de tê-las, a gente soa frio. A gente passa mal, caramba, eu vou ter que falar aquilo, vou ter que resolver aquilo. O que a gente faz é, vou fingir que nada está acontecendo, porque vai que se resolve sozinho. Adivinha, nada se resolve sozinho. Nada. Temos que reconhecer que existe um problema. Uma frase comum é, eu vou apenas seguir o meu caminho e deixar isso e fingir que nada está acontecendo, porque possivelmente isso vai se ajeitar. Não vai se ajeitar. Tem uma outra história, hoje tem muitas histórias, então segura aí. Diz uma história que um homem chamou um carro de aplicativo para ir a um destino. Então, quando chegou o carro de aplicativo, esse homem entrou no carro, no banco do carona, e começou o seu percurso. No meio do caminho, esse homem percebeu que no painel do carro do rapaz de aplicativo, tinha uma fita isolante preta colada, um pedaço no meio do painel dos instrumentos. Aquele homem incomodado, ele não resistiu, como eu não resisto, eu pergunto mesmo. Ele perguntou, meu amigo, sem querer ser intrometido, mas por que essa fita isolante no seu painel? Está quebrado o vidro? Não, o vidro está inteiro. Mas por que você colou? Rapaz, tem uma semana que começou a acender a luz de aviso do motor, uma luz vermelha do meu motor do meu carro. E começou a me incomodar. O que eu fiz? Para resolver o problema, eu colei uma fitinha preta. Agora, essa luz vermelha que avisa que o motor vai dar defeito, não me incomoda mais. Problema resolvido, rapaz. Problema resolvido não, meu amigo. A luz continua ali atrás piscando. Esse carro vai bater motor. Há pessoas hoje, que diante dos conflitos, o que fazem é colocar uma fitinha isolante no sentimento. Colocar uma fitinha isolante na raiva. Colocar uma fitinha isolante nas emoções. E fingir que está tudo bem quando não está. Fingir que a luzinha das emoções, do casamento, dos filhos, da mente, dos sentimentos, está bem quando não está. Temos que ser sinceros e realistas e dizer para nós mesmos, nós temos um problema. Conflito não vai embora se você ignorar. A luz do painel não apaga se você ignorá-la. Uma boa frase, bom pensamento que você quiser anotar é esse. Nada melhora com negligência. Diga assim comigo, nada melhora com negligência. Nada melhora com negligência. Se você negligenciar uma crise conjugal, o seu casamento não vai ficar show de bola do nada. Se você negligenciar a educação dos seus filhos, os seus filhos não passarão a ser os melhores filhos do mundo se você ignorar uma crise na educação deles. Nada melhora com negligência. Quando nós negligenciamos, tendemos apenas a melhorar os fatos. Primeiro passo, Jesus diz, se o seu irmão pecar, ou seja, reconheça o problema. Segundo passo, ele diz, vá. Segunda coisa, ele diz, tome a iniciativa, vá à pessoa. Reconheceu, tem um problema, vai. Não fica parado. Tome a iniciativa. Também parece muito fácil. Mas na maioria das vezes nós dizemos mas pastor, eles é que deveriam vir até mim. Olha, a culpa foi dele, foi dela. Eu estou cansado, são frases que nós usamos. Nós que eu digo, eu também, que não sou normal. Eu estou cansado sempre de dar o primeiro passo. Olha, da última vez foi eu que procurei. Agora é a vez dele. Sempre nós dizemos isso. Só que esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é, você errou, vá e toma iniciativa. Erraram contra você, vá também, não espere ele vir. Vou te dar um exemplo, não vou ler Mateus 5, ali entre o 18, 19 e 20. Jesus conta uma história do Sermão do Monte, dizendo assim, olha, se você estiver oferecendo o seu sacrifício ao Senhor, naquele tempo, sacrifício de animais e tal, no altar, e lá você se lembrar que o irmão seu tem algo contra você, você não tem nada contra ele. Você se lembrar que ele tem algo contra você, disse Jesus, stop. Deixa o seu sacrifício ali.
Vai lá se reconciliar com seu irmão e depois você volta e oferece sacrifício. Porque se não fizer isso, o seu sacrifício não será aceito. Qual é o padrão bíblico de iniciativa? O padrão bíblico é a cruz. A maior ruptura, o maior conflito da história mundial foi entre Deus e os homens. Gênesis 3. Nós e nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecamos, nos rebelamos contra Deus. Quem foi o culpado? 100% o homem. Deus teve alguma culpa? Nenhuma. E adivinha quem toma a iniciativa para esse conflito? Não fomos nós. Foi o Deus Santo, que não tinha culpa, que envia Jesus na cruz do Calvário e morre por nós. O padrão bíblico para conflitos, rupturas e crises é a cruz, que nos diz, tome a iniciativa. Jesus diz, reconheceu, vá. A cruz é o nosso padrão. Ora, se Deus, que não teve culpa alguma, toma a iniciativa, quem somos nós para não fazer o mesmo? Porque no final, que eu sempre digo, todo mundo tem culpa, mesmo que não proporcionalmente. Por exemplo, lá em casa, 90% ou 95% das vezes que eu, Adriana, temos crise no casamento, adivinha de quem é a culpa? 95% das vezes, minha, tadinha dela. Mas 5% são dela, porque ela não é Deus. Ou seja, sempre temos de alguma forma uma colaboração para a crise. O que temos que fazer é tomar a iniciativa. Todos nós temos responsabilidades. Talvez hoje aqui tenha alguém que está enfrentando conflitos e crises, que se sente soterrado pelas crises. Pastor, não aguento mais. Está difícil pra caramba, pastor, ser sincero. Pode ser uma crise econômica, uma crise conjugal, pode ser uma crise financeira, uma crise emocional, psicológica. E a gente vai sucumbindo um dia de cada vez. Não mais importa de quem é a culpa, se a culpa é minha, se é dele, de quem é, mas nós estamos sendo sucumbidos. Hoje vemos um mundo polarizado, um tempo de raiva, pessoas com ruptura, com família, com pai, com mãe, com cônjuge, problemas e conflitos. Nós temos que decidir, irmãos, se vamos pegar o que vivemos agora, ainda vamos viver, com o que vamos fazer com isso. Se nós vamos usar a narrativa do mundo para lidar com os conflitos, ou vamos usar a narrativa bíblica para lidar com eles. Se você hoje vive conflitos a ponto de se sentir soterrado, eu quero te ajudar com uma terceira e não última história. Conta uma história que um homem tinha uma mulinha muito velhinha. Não se sinta representado pela mula aqui nesse caso. Mas o homem tinha uma pequena mula velha. Durante a noite a mula caiu em um poço, também velho, seco, mas profundo. Amanheceu o dia, aquele homem procurou a sua mula pela manhã e não a encontrou. E após procurar um pouco mais, a encontrou no fundo de um poço seco e antigo. E aquele homem pensou, vamos agora ao lápis, à calculadora, e ver o quanto vale a pena resgatar a mula ou deixá-la lá para morrer. Ele pensou, uma mula que não traz mais benefício como um animal, além de consumir o pasto e ter vacina e tal. Ele decidiu que seria financeiramente melhor pegar um pouco de areia e enterrar a mula. A história diz que ele chamou seus vizinhos, cada um com uma pá de areia, olharam a mula e um de cada vez pegavam areia e jogavam no poço. A mula recebeu a primeira pasada de areia, sacudiu e pensou, rapaz, vão me matar. E jogou outra pá de areia no segundo vizinho, e viam paz, e paz, e paz. E a mula se sacudia e ela decidiu, eu não quero morrer. Eu não vou deixar essa areia me sucumbir e me matar. Mas o que fazer? Então ela percebeu, cada vez que ela sacudia o lombo, as pás de areia iam se juntando no canto e fazendo um montinho de areia. Então jogavam areia no lombo, ela sacudia, a areia se juntava, ela subia no montinho. E jogavam outra pá, ela sacudia, se juntava e ela, pá por pá, montinho por montinho, ela foi subindo, botou a cara para fora e disse, olha eu aqui. Isso para te ajudar uma pequena história que nós decidimos, à luz da Bíblia, o que faremos com as
paz com os metros de areia que nos fazem sucumbir financeiramente, emocionalmente, politicamente, espiritualmente, conjugalmente, se essa palavra, mas no casamento. Se você hoje está aqui, sabe, sucumbindo de alguma forma, eu rogo a Deus para que Deus jogue luz hoje no seu coração, na sua alma, na sua mente, para que você consiga sacudir a cada metro de areia e subir mais um passo, chegar lá em cima com a cara para fora e dizer assim: Deus, obrigado porque eu venci aquela crise. Deus, obrigado porque eu consegui vencer aquele conflito. Deus, eu consegui resistir a tudo isso. Decida à luz da Bíblia o que fazer com isso. Jesus diz, diante do conflito, primeiro, reconheça que ele existe, não finja. Segundo, tome a iniciativa. E terceiro, vá ao seu irmão. Terceiro, Jesus diz, vá para a pessoa, sem terceiros. Leve o conflito ao seu irmão. Levar o conflito para pessoas que não fazem parte dele é um terreno perigoso e explosivo. Não terceirize o problema. Eu ainda não encontrei, estou procurando o texto bíblico que diz: quando o seu irmão pecar contra você, leve ele nas redes sociais e detone ele. Até hoje não achei esse texto bíblico. Mas quando abro as redes sociais de muitos crentes, é o que eu encontro. Pré-julgamentos, condenações, baseado no seu normal. Não leve o problema que você tem com o seu marido, com a sua esposa, com o seu amigo, a terceiros. Se você vai colocar alguém nesse lugar, coloque um conselheiro, no máximo. Compartilhe com alguém que você crê que pode te ajudar com um conselho. Mas não torne público. Não vá nas redes sociais. Não mine esse relacionamento. O que acontece é, quando fazemos isso, nós detonamos a nossa imagem e da pessoa para os terceiros. Vamos supor que Xandão apronta uma comigo durante a semana. Às vezes apronta, né, Xandão? Aí eu falo assim: André, tu não sabe o que Xandão fez, André. Sério, pastor, o Senhor é um homem tão bom, tão correto, tão sábio, tão humilde, tão generoso. Vou dizer: André, você não sabe o que Xandão aprontou comigo. Eu vou e falo para André o que Xandão fez comigo, sem ir ao Alexandre, eu vou ao André. O que eu faço? Eu mino a imagem do meu irmão Xandão, Alexandre Rocha, com o André. E André diga assim: é mesmo, pastor? O Alexandre? Rapaz, esse cara não é crente, não. Chega em casa e fala assim: Carla, você não sabe o que o Xandão aprontou com o pastor. Olha, ele não é crente, não quero você perto desse moço na igreja. Pronto, começou. É um terreno explosivo. Daqui a pouco tem gente pipocando para tudo quanto é lado. Às vezes na igreja, às vezes na vizinhança, o pior, nas redes sociais. Irmão, tem que ter coragem para seguir a palavra de Deus e ir à pessoa, tomar iniciativa e ir à pessoa. Sabe, se você não tiver coragem para ir à pessoa, pelo menos não age de covardia levando a pessoa nas redes sociais. Porque para mim é covardia fazer isso. Detonar alguém sem primeiro procurar esta pessoa. O mundo está olhando como nós nos comportamos. Nosso manual é o mundo, ou se nosso manual é a palavra de Deus. O mundo tem olhado, aquilo que eu preguei em João 17, Jesus diz: Pai, eu oro para que eles sejam um como nós somos um, porque o dia que eles forem um, assim o mundo crerá que o Senhor me ama, os ama e me enviou. O mundo quer olhar para nós e ver que nós, de alguma forma, conseguimos gerenciar, não impedir, mas gerenciar melhor os nossos conflitos. Não só no casamento, mas, irmãos, lá fora, na política, na religião, na sexualidade, no casamento, no namoro, em tudo. Temos o manual de Deus, que é bom, que é santo, que é agradável, mas temos que saber gerenciar os nossos conflitos. Porque o mundo viria para a igreja se quando eles chegassem aqui encontrasse apenas um pouco mais deles mesmos? O que faria alguém que não conhece a Cristo vir ao povo de Deus se eles sempre encontrassem aqui o mesmo que eles são? O mesmo tipo de comportamento para lidar com o casamento, com o conflito, com a inimizade, com a política. O que você vê hoje mesmo, por exemplo, cristãos e a política, é de gerar tristeza, para não falar vergonha. Como os cristãos têm, de alguma forma, polarizado um partido ou um político e arrumado inimizade, não só com descrentes, mas para os cristãos. E o mundo está olhando para nós. Jesus diz: tem um conflito, reconheça.
Segundo, toma iniciativa. Terceiro, vá para a pessoa, sem terceiros. E quarto, ele diz, vá ao seu irmão, que eu vou dizer é, vá em particular e use sensibilidade. Quarto passo. Não basta ir para o irmão em meio à praça pública. Tem que ir em particular. E não só em particular, mas usar de sensibilidade. Ou seja, aborde aquela pessoa da mesma forma que você gostaria de ser abordado. Uma frase antiga. Faça o bem que você gostaria de receber. Porque há pessoas que até vão em particular e não terceirizam, mas quando chegam lá, chegam com raiva, chegam irados, vão com ponta de faca, vão com mão fechada. Eu aprendi, a ciência comprova que a nossa postura física tem influência direta ao nosso coração. Sabia disso? A sua expressão corporal influencia o seu coração e o seu espírito. Por exemplo, é uma postura física. A postura física geralmente diz o seguinte, quando você está assim, diante de alguém que conversa com você. Isso quer dizer, não recebo o que você fala. Eu não concordo com você, não aceito isso. Isso é a postura de dureza de coração. Quando você faz isso aqui, seu coração endurece. Outra postura, por exemplo, é aquela postura de fechar os olhos, botar a mão aqui assim, como quem diz, eu não penso assim. Enquanto alguém fala, não concordo com você. Não faz sentido para mim. Eu, quando estou pregando aqui, estou olhando tudo isso, hein, gente? Só vou te dar esse feedback. Que é bom para mim e não para você. Mas as posturas falam sobre o nosso coração, sobre o nosso espírito. Eu aprendi há algum tempo uma postura que vai nos ajudar com o nosso coração calmo, suave e sensível na hora de ir alguém em particular e conversar. Sabe qual é a postura? Possivelmente você nunca fez. Está sentado? Estica então os dois braços para frente, assim, com a palma para cima. E simplesmente apoie os seus braços com a palma para cima na perna, assim. Ó. Pode ser no joelho, na perna. Isso, faça isso. Experimente fazer isso. Vamos lá, vamos fazer junto. Braço para frente. Apoie agora o braço assim, ó. Apoie a palma da mão para cima, é fundamental. Você não se sente assim desarmado? Você não fica assim um pouco vulnerável, hein, Paulo? Se o cara vier aqui me dar uma voadora, não sei o que eu faço. Isso aqui fala sobre a humildade, sensibilidade, calma. Pode se fazer aí. Esse é um comportamento, por exemplo, que você pode usar quando for conversar com alguém com um grande problema no casamento e você não consegue controlar a sua raiva. Converse com ele assim, quando o clima esquentar, você fala assim, Senhor, me ajude. Aí bota a minha assim e bota a palma para cima. Se você passar algum dia no restaurante, tiver eu e a Adriana conversando, ou eu ou ela tiver com a mão para baixo, assim, embaixo da mesa, diga assim, Senhor, tem misericórdia, ajuda, Senhor, pastor Sandro. Porque se não for assim, um vai matar o outro ali, Senhor. Eu estou dizendo assim, Senhor, dá-me paciência. Tem aquela frase, Senhor, não me dá força, me dá paciência. Porque se eu me der força, eu mato ele. Postura. Jesus diz, vá ao seu irmão, vá em particular, use de sensibilidade. Quando eu olho para quem eu era há 20 anos atrás, adivinha, eu não concordo com o que eu dizia, pensava e falava 20 anos atrás. Se você pegar um vídeo de um discurso seu, de 10 anos atrás, vai dizer assim, meu Deus, eu não concordo nem comigo mesmo, na versão antiga. Se nós temos dificuldade de concordar com nós mesmos, de 10 anos atrás, meu irmão, joga um pouco mais de graça com as pessoas que hoje você não concorda ou discordam de você, porque nós temos polarizações de pensamentos e de posicionamentos. Vá, mas vá com calma, sensibilidade. Reconheça o conflito. Segundo, toma iniciativa. Terceiro, em particular, sem terceiros. Quarto, use sensibilidade. E quinto, Jesus diz, quando você for ao seu irmão, mostre a ele o erro. Então, o quinto é, discuta o problema, comunicação direta. O foco é o problema. Discuta o problema sem atacar a pessoa. Fale sobre o problema, seja específico. Não faça rodeios. Não use o lixo acumulado há meses e há anos.
Há uma regra que eu costumo usar, que é a regra dos 10%. Quando eu quero ser específico, eu pego tudo que eu gostaria de falar para aquela pessoa, então tiro 10%, que são os últimos eventos, os últimos dias, o que mais importa, e eu vou e comunico, comunicação direta. Vá à pessoa em particular e discuta o problema. Eu vou te ajudar hoje com uma comunicação no seu conflito. Então, exemplo de comunicação, duas coisas importantes. A primeira delas é, simplesmente haja com o seguinte contexto: ação e sentimento. Ação e sentimento. Diga, quando você fez isso, eu me senti assim. Quando você falou isso me machucou. Ação e sentimento. Quando você deixou de falar isso, eu me senti assim. Quando você deixou de agir assim, eu me senti assim. Seja específico, vá ao ponto. Jesus diz, pegue o seu irmão e mostre-lhe o problema. Seja específico. A segunda coisa, boa comunicação nesse momento, é uma frase que eu aconselho você a usar em dias de conflitos de raiva para que haja paz e humildade no seu acerto. É dizer o seguinte para a pessoa, olha, ajude-me a entender. É dizer, eu só quero que você me ajude a entender. Há humildade nessa frase. Essa frase não tem dedos apontados. Essa frase não tem condenação nem culpa do outro. É quem diz, só quero que você me faça entender. Eu quero entender por que nós chegamos aqui nesse ponto. Só quero entender por que você está se comportando assim. E você humildemente vai abrir uma porta para essa pessoa se expressar e dizer, já que você perguntou, eu tenho me sentido assim. Você não sabia, mas olha, eu tenho diagnóstico médico. Você não sabia, mas eu perdi o emprego, não sei o que fazer com isso. É por isso que eu estou irritado. Em vez de apontar o dedo e acusar, é dizer, eu só quero entender, me explica. Por que nós estamos aqui, como nós chegamos aqui. Comunicação direta. Agora, 3 coisas para você nunca fazer em uma resolução de conflito. 3 coisas. Primeira delas, nunca faça um histórico. Não é a primeira vez. Olha, lembra? Aí você faz um histórico de toda vez que aquela pessoa pecou contra você. Não faça isso. Segundo, evite palavras como sempre e nunca. Não use isso. Você sempre é assim. Você sempre faz isso. Você sempre foi assim. É o sempre. Vai por nunca. Você nunca vai mudar. Você nunca diz que me ama. Você nunca me elogiou. Nunca me levou para almoçar em um lugar caro. Está em bom lugar. Posto de gasolina. 6,10 a gasolina. Você nunca vai mudar. Você nunca foi gentil. Você nunca... Evite usar o sempre e o nunca. Nunca funciona. Nunca funciona. Digo, olha, me ajude a entender por que estamos aqui. O que temos que fazer? Vamos juntos. E terceiro, primeiro, não faça um histórico. Não use palavras como sempre e nunca. E terceiro, e não menos importante, nunca cite o seu pastor durante a sua briga. Nunca diga o meu nome lá. Bem que o pastor Sandro disse, não faça isso, pelo amor de Deus. Bem que o pastor Sandro pregou domingo passado, era para você. Não faça isso. Não cite o seu pastor na sua briga com o seu cônjuge, nem com seus amigos. Irmãos, porque nós estamos brigando por tantas coisas que não têm a mínima importância. O mundo não sabe. O mundo tem uma narrativa própria. Lá não há paz, lá há divisão, lá há ruptura, lá a palavra que eu posso usar é destruição. Como a vertente de hoje é como o povo de Deus lidar com essas crises políticas, na saúde. Faça uma pesquisa hoje no culto aqui, anônima, e você verá que a maioria aqui pensa e discorda um dos outros, sobre, por exemplo, vacina. Tem crente pró-vacina, crente contra a vacina. Tem crente que fala assim, eu não tomo essa vacina, isso é chip de Satanás. Vai entender. Essa vacina vai me dar AIDS. Isso é uma conspiração. Como é que é o nome dos Illuminatis? Meu irmão, que o mundo jaz no maligno não sabemos. Que tudo está cooperando para que se levante o anticristo, sabemos. Mas nós não apenas estamos aqui. Nós fomos repatriados nos céus, na cruz de Cristo em salvação em Jesus. Tudo isso aqui vai passar. Aceite você ou não,
tenderá a piorar um dia após o outro. Agora, como nós vamos lidar com isso na faculdade, no trabalho, em casa, com os amigos? A nossa narrativa não deve ser a narrativa do mundo, mas a narrativa bíblica. Toma iniciativa. Use de sensibilidade. Não julgue. Pergunte. Ame. Seja diferente. Reconheça o problema. Segundo, toma iniciativa. Terceiro, sem terceiros. Quarto, em particular. Quinto, discuta o problema. E sexto e último. O texto vai dizer: apresente o erro ao seu irmão, e se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Sexto e último, o propósito de tudo que vamos fazer é a reconciliação. Esse é o grande propósito de reconhecer, de ir, de não terceirizar, de ser em particular, de ser específico. O propósito final sempre é a reconciliação e a restauração. Isso não significa, como Abraão e Ló, que você terá que voltar a ser o melhor amigo daquele irmão da igreja, daquele amigo do trabalho, melhor amigo daquele outro que pensa diferente de você de forma econômica, social e política. Mas o foco sempre vai ser reconciliação, apaziguação, coração tranquilo, amargura embora, perdão concedido, mesmo que vá um para cada lado. Irmãos, como que nós, em Deus, podemos orar, pedir e trabalhar para reconciliarmos homens com Deus, se nós não conseguimos nos reconciliar com os nossos irmãos? Como que nós vamos trabalhar para que haja perdão de Deus sobre os homens, se nós não conseguimos perdoar os nossos irmãos? Como que nós vamos evangelizar, abrir a porta da igreja e dizer: Deus, reconcilia hoje, nesta noite, pessoas e pecadores com o Senhor, se nós não conseguimos nos reconciliar com os amigos do trabalho, com o cônjuge, com os filhos? No final, o propósito sempre é a reconciliação. E vou dizer, se Deus te deu hoje alguém no coração, que você está em conflito, e você quer aplicar esses pontos, e pastor, aprendi, olha, hoje eu tenho um manual de Deus para a minha vida. Eu reconheço que tenho um problema, eu vou àquela pessoa essa semana, eu vou direto ao ponto, eu não vou terceirizar mais, eu vou em particular, vou com a palma da mão para cima, dizendo: Deus me dá graça. Mas se o seu propósito não for reconciliação, vou te dar um conselho: não vá. Ainda, não vá. Você tem que ir com o coração no lugar certo. Sabe a postura física? Eu tive uma experiência um tempo atrás, e eu estou com aqueles sintomas, sabe, da idade. Um deles é no trânsito. Eu dirijo muito bem. Mas algumas vezes você vai ficando por excesso de confiança, talvez um pouco inadimplente não, um pouco, a palavra que eu poderia usar, é um pouco negligente no trânsito. E algumas vezes eu venho dirigindo com a mente em outro lugar. Acontece com você? No ônibus, no Uber, no carro, o seu corpo está ali, a sua mente não. Minha mente está na igreja, em um problema, em algo que eu estou vivendo emocionalmente, eu estou no mundo da lua, mas estou dirigindo. Buzinas, eu nem ouço. Maluco, sai da frente! Nem percebo. Mas um tempo atrás, eu fiz uma bandalha, um erro, cometi um pecado no trânsito. Eu tinha que entrar em uma rua, e eu no mundo da lua, passei da rua e o sinal estava ficando vermelho. E eu pensei, a rua passou, mas eu vou dar um balão aqui e vou voltar. No que eu dei balão sem olhar, vi um carro me cortando. E ele freou e eu tirei, o sinal fechou, parei no sinal, falei: caramba, o sinal fechou. No retrovisor, quem vem? Ele. Ele parou do meu lado, abriu o vidro. Nessa hora, irmão, até sapato que não tem cadastro desamarra. Eu comecei a pegar o celular e o rabo de olho lá, eu cata a moeda, não tem ninguém para vender bala aqui agora não, gente. Cadê o rapaz da bala? Quando você precisa do rapaz da bala, ele não aparece. O rapaz abriu o vidro, adivinha o que ele fez? Cumpriu a maioria dos passos, eficazmente. Primeiro passo, reconheça que tem um problema. Reconheceu? Ah, se reconheceu. Parou do meu lado e abriu um vidro e disse: nós temos um problema, você é maluco. Segundo, vá, toma iniciativa. Ele tomou? Ah, se tomou. Ele veio que veio,
tomando isso para resolver o problema. Terceiro, não terceirize. Ele não abriu a porta e falou, gente, vocês viram o que maluco fez? Não, ele foi direto para mim. Em particular, claro que não usou de sensibilidade. Falou palavras que eu não poderia repetir aqui hoje. Ponto 4, perfeito. O quinto, perfeito. Ele não usou de rodeios, ele foi direto ao ponto. Foi específico na comunicação. Eu entendi muito bem o que ele queria dizer. Mas nenhum dos 5 adiantou. Porque ele não foi com o propósito de cumprir o sexto. Ele não me procurou com o propósito de se reconciliar comigo. Me xingou, falou palavras, cumpriu 5 passos, fechou o vidro e foi embora cantando o pneu. De que adiantou os 5 passos cumpridos? Nada. Se você não estiver disposto a cumprir o 6º passo no seu conflito, todos os 5 passos anteriores serão frustrados. Você vai à pessoa, vai fazer em particular, sabe o que vai acontecer? Lá você vai botar a mão na cintura, sabe as mulheres? Mão na cintura é uma postura. Mão na cintura, apoio numa perna e a outra folgada, isso aqui, ó. É ou não é? Ó. Não tem quem dobre uma mulher assim. Não adianta você expor para o seu marido direto ao ponto, em particular, no quarto, e já dá problema você botar uma pessoa assim, ó, você nunca muda, sempre é assim, você nunca vai mudar. Se não for o propósito, a reconciliação. Hoje aqui, possivelmente, ou certamente, tem pessoas que estão vivendo conflitos no casamento, na mente, nas emoções, vida financeira e trabalho. A pergunta é, à luz da Bíblia, que eu jogo a luz sobre os nossos conflitos, o que você fará? O que você fará? Número 1, vai fingir que nada acontece? Vai fingir que o casamento está bom quando não está? Vai fingir que não há uma crise econômica quando há? Vai fingir que não há uma crise emocional e mental quando há? Não finja. Não coloque uma fita isolante. Reconheça e tome iniciativa. É médico? Procure. É o cônjuge? Procure. Não interessa quem errou. Não faz a mínima diferença. O manual cristão, o padrão bíblico é a cruz. Vá. Não terceirize. Só em particular. Use sensibilidade. Sem rodeios. Sem mãos da cintura. Geralmente o nunca e o sempre vem acompanhado de um braço estendido, um dedo apontado. Você nunca vai mudar. Você sempre foi assim. Isso nunca vai mudar um dia. Palmas para cima. Porque o propósito maior é reconciliação. E diga, vamos entender o que está acontecendo. O que temos que fazer? Vamos orar por isso. Não é colocar sobre alguém a culpa. Porque o final sempre é a reconciliação. Se você não estiver comprometido com o número 6, os demais passos não terão eficácia alguma. Qual é o conflito hoje que você luta? Qual é a briga hoje que você luta? E quando você enfrentar, a palavra de Deus nos ensina esse espaço. Coloque em prática. O sermão é muito prático. Não é ainda a palestra para casais. Poderia ser. Mas fica de pé hoje, quero orar com você. E pedir que Deus nos ajude jogando luz em nossos conflitos. Você essa semana vai ouvir muito eu usar essa palavra, luz. Talvez meu coração já está lá na Páscoa, no dia 4 de abril. Eu peço que Deus hoje jogue luz sobre a sua mente, sobre os seus conflitos. Que você use o padrão da cruz para resolvê-los, para gerenciá-los. Seja dentro da sua casa, nas redes sociais e dentro de você. Coloque a mão no seu coração. A palavra diz que é do nosso coração que provém tudo, as guerras, desejos, ciúmes. Coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos. E traga hoje à mente, ao seu coração, tudo aquilo que você está enfrentando nessa noite em nome de Jesus. E pela fé, meu irmão, persista. Reconheça hoje que há um problema. Pegue as pás e os metros de areia que esta crise lança sobre você, que tenta afundar você, naufragar você. E suba em Deus. Suba e diga a Deus, eu quero usar, ó Deus, cada ação desse mundo, da crise, que tenta, ó Deus, me afundar, me sucumbir, para subir, ó Pai, para sair dela.
Ó Deus, hoje traga ao nosso coração que nós não fomos abandonados, nós não somos órfãos. Havia em nós um espírito de orfandade antes da cruz de Cristo, mas o nosso Pai Celestial enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário, e Ele se fez órfão em nosso lugar, para que nós fôssemos adotados como filhos do Senhor. Deus, hoje age na mente, age no coração, age no casamento. Deus, que haja arrependimento, que haja conversão nesta noite, ó Pai. Que nós mudemos a postura, tiremos a mão da cintura, dos ombros, a mão estendida ao apontamento, Deus, e nos humilhemos. E tomemos a iniciativa, Deus, de procurar a pessoa e dizer: me perdoa. Eu não tenho sido quem preciso ser, me perdoa. Eu não quero agir de forma irritada, de raiva, mas me perdoa. Olha o que está acontecendo. E dizer para a pessoa humildemente: olha, me faça entender, vamos juntos, vamos caminhar juntos. Oh Deus, que possamos agir com um propósito de reconciliação, com o pai, com a mãe, com o cônjuge, com os amigos. Vê-se em nós o caminho mau nesta noite, Pai, nos perdoe. Eu oro pela Tua igreja, Pai, em todo o planeta Terra. Deus, é triste, vergonhoso ver como os cristãos estão se deixando, Pai, contaminar com o manual, com a narrativa do mundo, em como lidam com seus conflitos. Temos usado, ó Pai, muitas vezes as mesmas ferramentas, o mesmo manual, a discórdia, o apontamento, a culpa. Oh Deus, o mundo está olhando para o Teu povo, Deus, para a Tua igreja. Que o mundo veja em nós, ó Pai, a unidade que havia na Trindade. Que o mundo veja em nós amor. Que o mundo veja em nós, ó Deus, a aceitação, perdão, humildade, arrependimento. Para que então o mundo veja, ó Deus, que o Senhor os ama, que o Senhor enviou a Jesus. Ó Pai, age, Pai, em nosso coração. Deus, que a partir de hoje nós venhamos a gerenciar os nossos conflitos, ó Pai, de uma maneira bíblica, com um padrão à luz de Cristo. Reconcilia hoje os casamentos. Reconcilia hoje, Pai, as amizades. Reconcilia hoje os pais aos filhos e filhos aos pais. E foi isso que Malaquias termina o seu livro dizendo: que viria o tempo e viria aquele que reconciliaria os pais com os filhos e os filhos com os pais. Trata conosco hoje, ó Pai. Nos arrependemos, ó Deus. Quebra o nosso coração. E assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém.